Programa Um Novo Olhar. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre soft skills. Quais habilidades serão essenciais nos próximos anos? E aí, você já ouviu falar sobre soft skills? O que é, como são, como vivem? Aquela clássica, né? Curiosidade. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje. E eu sou Fernanda Malaquias e hoje eu estou com ela, Michele Rosseto. Seja bem-vinda, Mi. Olá, Fernanda. Olá a todos os nossos queridos ouvintes. É sempre um prazer participar desse programa, ainda mais falando sobre isso aí, né, Fê? Soft skills, né? Que será que é isso? Que tipo de habilidade é essa? O programa hoje ele tá muito gostoso. A gente vai falar sobre muita coisa boa aqui, então fica com a gente. Boa, Mi, exatamente, muita coisa boa, tá recheado o programa e muito importante para a atualidade, né? Então eu já quero iniciar com a pergunta da Jéssica Lemos, de Guarulhos, e também já agradecer, né, pessoal, todos vocês que nos encaminham as perguntas. E ela pergunta assim: o que são soft skills e por que estão se tornando mais valorizadas do que as habilidades técnicas, Michele? Muito bem, então vamos lá, né? Soft skills, a tradução é habilidade social, são habilidades sociais que hoje as pessoas elas precisam ter. Então a gente tem duas coisas, tem as soft skills, que são essas habilidades socioemocionais, então habilidades de comunicação, será que eu me comunico bem? Será que eu tenho uma habilidade de comunicação? Será que eu tenho habilidade de empatia? Será que eu tenho a habilidade de uma escuta ativa? Eu sei escutar bem os outros? Eu tenho um bom controle emocional? Tudo isso envolve essas habilidades socioemocionais. Também tem gente que fala que são habilidades comportamentais. E é diferente da hard skill. A hard skill já são habilidades técnicas, é para aquela função onde você precisa ter uma habilidade mais técnica, você precisa saber, por exemplo, se você é um programador, né? Então você tem uma habilidade ali técnica que você precisa saber qual é o código certo, onde eu coloco ponto e vírgula, como é que eu faço, é um tracinho, é um ponto, qual que é o código para poder montar aquele programa. É uma habilidade técnica, a gente chama de hard skill. Mas hoje, a soft skill, que são essas habilidades sociais, elas estão sendo cada vez mais valorizada. E aí, Fernanda, eu até lembro de uma vez eu assisti uma entrevista que falava sobre isso, essa diferença, né? E por que que essa soft skill ela é tão importante, essas habilidades elas estão sendo mais valorizadas, porque você pode ser excelente em fazer ali uma planilha de Excel, por exemplo. Você faz uma planilha maravilhosa de Excel. Você é um técnico, é um perito nisso. Mas se você não souber se comunicar bem, se você não tiver um senso de colaboração, se você não tiver uma boa escuta, às vezes isso não adianta muito, porque cada vez mais hoje no mundo a gente está precisando de pessoas que tenham essas habilidades socioemocionais mais desenvolvidas, né? Então, que seja uma pessoa criativa, que seja uma pessoa que lide bem com as suas emoções. Então, as coisas agora elas caminham juntas. Você precisa ter essa habilidade técnica que lá atrás, naquela época, era muito mais valorizada, né? E agora essas habilidades comportamentais, socioemocionais, elas estão sendo mais valorizadas no mercado de trabalho. Hoje tem se falado muito nisso. Então você vai ser ali um perito naquilo que você faz, mas você também precisa ser agora um perito em lidar bem com as suas emoções, em ter autoconhecimento, lidar bem com os outros. Então, isso que envolve aí a soft skill que vai ser o programa de hoje, Fê. Maravilhoso. E você sabe, Miki, enquanto você estava falando, né, eu estava refletindo aqui. Eu me conectei com essa temática das soft skills logo quando
eu, né, adentrei o mundo da psicologia, e foi ali que eu comecei a fazer o processo de autoconhecimento. É isso, né? O processo de autoconhecimento ele se torna a base também para qualquer transformação pessoal ou profissional, né? E eu comecei a verificar em mim mesma e perceber. As pessoas falavam isso já para mim, mas confesso que eu ainda não me enxergava com isso, não, com essas soft skills. O quanto eu tenho uma capacidade, disso que a Michelle trouxe, um pouco de grupo, sabe, envolve flexibilidade, colaboração, trabalho em equipe. E aí eu comecei até ter uma consciência, assim, sabe, fazer uma listinha das soft skills que eu percebia que eu já tinha e dasquelas que eu também gostaria de desenvolver, né? Então, quando você foi falando, eu me conectei com esse momento. E seguindo aqui, com a pergunta do Gustavo, de São Paulo, ele pergunta assim: quais são as principais habilidades que os profissionais precisarão desenvolver para se destacar nos próximos anos? Essa é bem interessante também, hein, Michelle? Sim, super legal. E isso que você falou também, Fê, antes é importante, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, de listar essas habilidades, reconhecer quais são as suas habilidades é muito legal. Mas respondendo aí a pergunta do Gustavo, hoje em dia estão sendo feitos muitos estudos a respeito dessas soft skills, né? De quais são essas principais habilidades. Em 2021 foi feito um estudo muito grande pelo LinkedIn, né, que é aquele aplicativo onde as pessoas se conectam de uma forma mais profissional, colocam ali o seu currículo e tentam se conectar nesse mundo mais corporativo, né? O LinkedIn é muito usado para o mercado de trabalho. Em 2021, eles fizeram essa pesquisa e saiu algumas habilidades que vão ser essenciais aí para o futuro do trabalho. Então, a primeira delas é a inteligência emocional, que é o que a gente, né, sempre fala aqui nos programas, né? A gente sempre traz essa temática da inteligência emocional, do autoconhecimento, de como você lida com as suas emoções, como você nomeia o que você está sentindo, como que você lida com a raiva, como que você lida com a tristeza, recursos que você pode ter aí como se fosse uma maletinha, né? Quais são os recursos que você vai ter para a hora que chega algum problema ali, alguma situação desafiadora para você, como é que você vai lidar com aquilo? E a inteligência emocional, ela te capacita, né? Ela é uma habilidade para você poder lidar melhor com esses desafios do dia a dia. Uma outra habilidade importante é o pensamento crítico, né? E o pensamento crítico é o quê? É quando você tem essa habilidade de analisar a situação como um todo, você não fica só fechado em uma ideia, né? Geralmente a gente se fecha ali na nossa ideia, achando que a nossa ideia é a certa, é a correta. O pensamento crítico, ele faz você expandir um pouco mais o olhar. Você analisa diversas perspectivas, você olha por outros ângulos, você analisa ali, será que essa vai ser a melhor solução para esse momento ou tem outras possibilidades? Então, principalmente para quem trabalha em áreas, né, que precisa estar ali, resolução de problemas o tempo todo, a habilidade de você ter um pensamento crítico, ela também é fundamental. E a terceira habilidade que saiu também nessa pesquisa e que está sendo muito valorizada hoje em dia é a comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar. E aí entra, né, Fê, é uma parte que eu gosto muito, eu trabalho com a metodologia da comunicação não violenta, né, me especializei na CNV, gosto muito dessa metodologia, e isso pode ser aplicado em todas as áreas. Né? Atualmente a gente está fazendo aí, eu e a Alexandra Grassini, a gente leva essa metodologia para as empresas, né, dá palestras sobre comunicação não violenta, porque aprender a se comunicar no mundo de hoje é muito importante. Até porque a gente tem aí questões, né? A inteligência artificial, ela está vindo com tudo. Então, a gente sabe que hoje fica muito fácil,
né? Você coloca ali a mensagem, você coloca ali no, né? Outro dia eu estava usando ali o chat GPT, que ele me ajuda muito também na relação do trabalho, com algumas coisas que às vezes ficam mais fáceis. Mas se a gente só ficar condicionado a isso, a gente perde essa habilidade de se comunicar, porque aí tem tudo pronto, tem tudo fácil, né? Hoje em dia a gente está tendo um grande problema com uma nova geração que está tendo dificuldade de escrever, ouvir já professores falando sobre isso, né? Não consegue mais escrever a escrita, então tudo isso impacta nessa habilidade da comunicação. Então hoje está sendo muito valorizado o saber falar, o como falar, como fazer um pedido, como que você se conecta com a necessidade do outro, do que você precisa e também do que o outro precisa. Então, comunicação também está sendo uma habilidade muito valorizada e para os próximos anos vai ser valorizada cada vez mais. E também trabalho em equipe. É outra habilidade que também a gente precisa desenvolver, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né, gente? A gente tem que entender que não dá para fazer nada sozinho, a gente precisa ter esse espírito da colaboração, da cooperação. Existem até cursos. Outro dia eu estava vendo um curso lá que chama Pedagogia da Cooperação, que eu achei super interessante. Também tem um livro sobre isso, de como que a gente pode cooperar mais com o outro, e não só no trabalho, né? Na nossa vida mesmo. Como é que a gente cria essa habilidade de colaboração, de cooperação, que é um ponto forte seu, né, Fê? Acho que é isso. Realmente, eu já tive até oportunidades, né, de fazer testes de personalidade e, de fato, cai esse ponto, né, da cooperação, do senso do coletivo, de trabalho em equipe. E confesso, Michelle, aqui, quando você foi falando, que é isso, né, gente? Conversa é boa porque vai gerando reflexões em nós, né? Conforme a Michelle vai trazendo, colocando esses pontos, em nós que estamos escutando, vai gerando reflexões, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando também, que eu percebo, né? É o quanto cada vez mais vem sendo valorizado uma mentalidade de avançar, de crescer, sabe? Como se fosse um aprendizado contínuo, algo que nunca para, nunca se esgota. Então, acho que também aqui entra uma habilidade que, quando a gente fala de futuro, próximos anos, será muito importante, eu sinto, assim, essa mentalidade de crescimento, de avançar, né, de se atualizar, porque o mundo muda constantemente, e fazer essa busca por novos conhecimentos, entender novas teorias, novas técnicas, eu acredito sim que será essencial, né? E seguindo aqui, com a pergunta da Maísa Ferreira, de Minas Gerais, ela pergunta assim: com o avanço da inteligência artificial, quais habilidades humanas serão mais difíceis de se substituir pelas máquinas, Michelle? Olha aí, né? Essa está sendo uma grande discussão aí no mundo da tecnologia, né? Até que ponto a inteligência artificial pode substituir seres humanos, né? E é curioso que, coincidentemente, hoje eu vim escutando uma palestra daquela médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, a médica que faz cuidados paliativos, né? Ela é especialista em cuidados paliativos e a gente gosta muito de indicar aqui o trabalho dela também. Ela escreveu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro lindíssimo. A gente recomenda aqui todos para lidarem com o luto. E aí, nessa palestra, perguntaram para ela se os médicos seriam substituídos por máquinas, né? Fizeram essa pergunta para ela, porque hoje a gente sabe, outro dia eu estava vendo aí uma reportagem que colocaram lá, né, no chat GPT, que está sendo super utilizado agora, colocaram lá todos os sintomas, o resultado do exame, e aí já saiu ali, ele já deu o diagnóstico. E aí está sendo uma preocupação. E aí a resposta dela foi brilhante, porque ela falou assim: médicos que são frios e calculistas, que não têm
empatia pelo paciente, eles vão ser rapidamente substituídos pela inteligência artificial. Agora, aqueles médicos que olham no olho do paciente, que têm empatia, que se conecta de fato com o que está acontecendo, que, né, individualiza o tratamento, nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir. Então, para mim, hoje eu vejo que a empatia, a escuta, essa conexão, o olho no olho, não vai ter inteligência artificial que vá substituir isso. Pelo menos é uma coisa, né? Eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas eu acho muito difícil e realmente os especialistas eles falam isso, né? Essa questão do sentimento, a gente não consegue colocar o sentimento dentro de uma máquina. Não dá para fazer isso. Então, essa conexão, essa troca, né? Você tá ali presente com a pessoa, você tá ali sendo um bom ouvinte, escutar. Vai ser muito difícil uma inteligência artificial, uma máquina substituir isso. Então, para mim, a principal habilidade é a questão da empatia e escuta. Acho que essas duas não serão tão fáceis assim de substituir por máquinas, viu, Fê? Hum, Mi, realmente. Eu também tenho refletido bastante sobre isso, viu? Então, eu acredito de verdade que tem trocas que são insubstituíveis, né? Então, a troca humana é uma delas. Então, sigamos. Com a pergunta do Jefferson Siqueira, de Santos. Ele pergunta assim: a inteligência emocional e a empatia são cada vez mais mencionadas como essenciais no mercado de trabalho. Como essas habilidades podem fazer a diferença no dia a dia das empresas? Michele? Ó, essa pergunta também é muito legal. O que está acontecendo agora, né? Até a gente já falou sobre isso em outros programas, mas é importante reforçar. Esse ano de 2025 está chegando aí uma nova lei, uma atualização da Lei de Segurança e do Trabalho, que é a NR01. Então, essa norma, o que acontece agora? Esse ano, a partir de maio de 2025, todas as empresas elas vão ter que estar muito atentas à saúde mental e à saúde emocional dos seus colaboradores, né? Então, elas vão ter que fazer ali um gerenciamento de riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais? Excesso de trabalho, sobrecarga, se aquele trabalho gera muita ansiedade, se aquele trabalho gera muita pressão. Tudo isso agora, quem tem profissionais que são CLT terão que estar atentos nisso, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo por quê? Ansiedade e depressão e burnout, que a gente fala que é o esgotamento profissional, as pessoas que estão adoecendo por conta de doenças do trabalho, né, e doenças emocionais, tudo isso o Ministério do Trabalho está olhando, né, principalmente depois da pandemia, os números cresceram muito, né, números de ansiedade, de pessoas que estão sendo afastadas por ansiedade, por depressão, por burnout, e tudo isso por quê? Essa capacidade da gente ter essa inteligência emocional, ela precisa ser cada vez mais valorizada. Então, quando vem essa pergunta, né, a inteligência emocional, ela vai fazer parte do dia a dia do trabalho, né? Ela vai ser essencial para fazer parte do dia a dia do trabalho? Vai, e vai cada vez mais. E agora isso virou uma lei, porque o Ministério do Trabalho está vendo essa necessidade de que as empresas precisam se preocupar sim com isso, elas precisam treinar melhor, capacitar melhor os seus colaboradores a terem mais inteligência emocional, a lidar melhor com as suas emoções, com uma pressão no trabalho, o que acontece com você, né? Quando você é pressionado, como que você se autorregula para você não adoecer? Então, ela vai ser uma habilidade
né? Como a gente já falou, aí uma habilidade do profissional do futuro, cada vez mais. E agora eu estou muito feliz com essa nova lei, porque isso para mim é fundamental, assim, a gente começar a olhar para isso e as empresas, de fato, começarem a se preocupar um pouco mais, né, com a saúde emocional do trabalhador, isso é muito importante. Eu acho que a gente vai ter muitos ganhos aí com isso, né? E também, quando a gente tem essa habilidade dentro da empresa, a gente torna a empresa um ambiente mais saudável. Então, torna a empresa um ambiente mais colaborativo, com maior empatia, conexão entre os colaboradores. Então, o clima organizacional muda, sabe? Aquela empresa gostosa de você chegar, de você trabalhar, onde você vai encontrar pessoas que vão ali, né, estarem em sintonia com você, te ajudar, uma escutar a outra, ter uma comunicação fluida. Então, tudo isso eu acho que vão ter muitos ganhos, né, a partir do momento em que vai ser agora estabelecida essa lei, que a inteligência emocional entra como uma principal pauta aí para as empresas. Fernanda, eu estou motivada aí com essa história. Importante, né, Mi? Os avanços. Olha, Mi, estamos chegando no finalzinho, mas antes da gente fechar, eu gostaria de trazer, né, reforçar a nossa parceria que nós do Instituto Evoluir temos com a FEAL. Então, se você quer desenvolver mais as suas soft skills, entre em contato com o Instituto, eu tenho certeza que vai ser um lugar que vai te ajudar, tá? E lembrar também que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, eu deixo aqui também para você que está nos assistindo, nos acompanhando, um convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, pelo DDD 11, número 972610272, de forma tranquila e segura. Ou, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem. Mi, passo para você fazer o seu fechamento e já agradecendo também, né, a riqueza que foi essa nossa conversa, viu? Eu agradeço muito, agradeço Fernanda, Damião, toda a equipe técnica que cuida muito bem aqui de nós. E a você, ouvinte, que você possa aí cada vez mais listar suas habilidades. E deixo aqui como dica um livro muito legal para te ajudar nesse processo que chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Esse livro vale muito a pena, você vai se conectar aí com as suas habilidades para você poder voar no mercado de trabalho e também na sua vida pessoal. Muito obrigada, viu, Fernanda? E obrigada a todos. Até a próxima. Gente, esse livro é maravilhoso. Dica de ouro. Esse livro é maravilhoso, de verdade. Já li, tive experiência, maravilhoso. Eu também quero agradecer a toda a equipe, né, da produção do programa O Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Damião e toda a equipe técnica que nos ajuda tanto. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade com um novo tema. Te espero. Você acompanhou Um Novo Olhar.